Dark Souls 3 e Uncharted 4, dois dos games mais aguardados desse primeiro semestre, são muito aclamados pela sua história. Você pode achar que Dark Souls não tem história, mas tem sim. E a gente aproveita esses dois lançamentos para conversar um pouco aqui no Omelete TV sobre narrativas nos videogames e como um jogo pode contar uma história. Para isso a gente convidou o Cláudio, que é do UOL Jogos, para começar essa discussão. Vocês preferem um jogo com uma narrativa mais linear, uma coisa mais próxima de um filme, ou vocês gostam de um jogo em que a narrativa é mais contextual, com coisas que aparecem no mapa, que você tem que ir atrás para saber como é a história do jogo? Cara, eu pessoalmente prefiro jogos mais lineares, jogos que me ofereçam uma história já meio pronta pra ser contada. Não que eu ache ruim o outro estilo, né, com narrativas mais contextuais, narrativas emergentes, mas eu pessoalmente prefiro histórias mais lineares. Eu não queria ficar em cima do muro e falar que eu gosto de um pouquinho de cada, mas se eu tiver que escolher mesmo, eu prefiro uma coisa mais linear. Você consegue entrar dentro do jogo de uma forma mais rápida e mais fácil. Vocês acham que isso pode não ir um pouco contra uma das coisas mais legais de jogar videogame, que é você ter o controle sobre o que está acontecendo? Por exemplo, eu joguei o Firewatch no começo do ano e eu achei muito legal o quanto você e o personagem, vocês estão muito próximos do ponto de vista da narrativa. E o que você sente é a mesma coisa que o personagem sente. Você é instigado a procurar as coisas, sabe? Que é uma coisa que eu não vejo muito em jogos mais lineares, como Uncharted, por exemplo. Eu acho que não é nem tanto caso de que, vai contra, mas desperdiça um potencial que tá ali pros videogames. Que nem você citou o Dark Souls no começo. Pô, cada pessoa que joga Dark Souls tem uma história diferente sobre cada batalha de chefe. Cada um abordou de uma maneira. Você é o protagonista, é você quem faz a história acontecer. Narrativas mais contextuais, o legal é que elas só são possíveis no videogame por causa da interação. Um Uncharted da vida, você consegue ver ele acontecendo no cinema, você imagina ele como um filme ou um seriado. Dark Souls não, exigiria ali um puta trampo de adaptação pra trazer mais ou menos a mesma experiência. Eu tô jogando Dark Souls, tá, tô curtindo, tem lá os chefes difíceis, a fase, pá. Aí vou conversar com alguém, cara, e você viu quando fulano disse pro outro? Eu falei, cara, quando alguém disse alguma coisa pra outra pessoa? Não sei, velho. Cara, onde você viu isso? Tem no manual? Não tem no manual. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que é muito específica de Souls, que às vezes o mesmo jogo pode ser dois jogos diferentes dependendo do jeito que você joga. Por exemplo, o cara que só foi lá, eu matei um chefe, aí eu fui pra outra fase, aí eu matei outro chefe. O cara que fala isso pro cara que é verdadeiramente fã de Souls é capaz de bater, assim. Porque, vai ficar chateado. Vai ficar chateado, porque você não viu a história que tem por trás daquele chefe, e os documentos e tal. Tanto que pros fãs de Souls, não chega nem a ser o termo história a ser utilizado, é mais o lore, né? Que acho que a tradução mais próxima seria o folclore da parada. Isso depende muito do tempo investido, né? Assim, acho que quanto menos linear a narrativa de um jogo, mais tempo você gasta pra você ver o que tem verdadeiramente nesse mundo. Eu acho que um caso muito marcante desse tipo de narrativa é o The Witcher, né? É muito entremeado a história principal com as sidequests, e às vezes uma coisinha que você faz numa sidequest que você acha que não vai dar nada, ela traz uma consequência gigantesca pra um evento importante que vem depois. Todas as missões principais e até as sidequests, elas são super elaboradas. Sempre tem personagens que não são estereotipados, sempre tem algum dilema moral ali atrás. Acho que a CD Projekt Red fez um trabalho muito legal, é uma referência muito grande de um estúdio que conseguiu conciliar os dois estilos. É um mundo aberto, livre pra explorar, que você molda a sua maneira, mas que ele é cheio de narrativas mais lineares que fazem a diferença, né? Todo mundo vai ter uma sidequest preferida. As próprias buscas de equipamento. Às vezes você vai querer uma armadura nova, você vai precisar conversar com fulano, aí depois buscar os planos, aí depois buscar o negócio. E, cara, são viagens que acontecem coisas absurdas. Não é necessariamente roteirizado, né? Não, acho que isso é legal. Você tem essa quest que o roteiro é tal pessoa mandou você buscar não sei o que lá naquele lugar. Mas esse trajeto... Tem o táxi do GTA, não dá pra você evitar se perder no meio do caminho. Continuando nos sandboxes, eu acho que também tem um tipo de narrativa muito legal, um jogo que abre um mundo e deixa você construir sua própria história nesse mundo. O GTA é um bom exemplo disso, mas eu acho que os jogos da Bethesda, eles são campeões nesse sentido. Eu tava lendo recentemente um post que era um cara que tava jogando Skyrim e ele viu um cachorro e ele queria ter o cachorro na casa dele. Cara, a saga que o cara faz pra conseguir esse cachorro é inacreditável. Primeiro, porque pra ter cachorro você tem que ter uma criança e a criança tem que gostar do cachorro. Aí ele foi tentar adotar a criança não gostou do cachorro, ele teve que adotar outra criança pra conseguir. Aí eles foram pra casa, aí ele teve que arrumar uma mulher pra cuidar da criança. Aí a mulher começou a atrair ele, a criança não tava gostando também, e do lado da casa tinha tipo um covil de demônios. Are you fucking kidding me? Olha o tanto de trabalho que o cara teve
pra uma coisa simples. Isso não é nada de roteirizado, é só uma coisinha do cenário que o jogador foi fazendo, e ele acabou criando uma própria história dentro do jogo, totalmente paralela ao que o jogo queria propor, né? Mas falando de jogo da Bethesda, por exemplo, eu tenho um pouco de problema com isso, porque ainda que seja um sandbox super elaborado e tal, e permita histórias incríveis como essa, a parte narrativa, a história, a quest principal, eu acho meio capenga. Eu tive esse problema com o Batman. Acontece um bagulho que o Batman vai ficar depressivo, vai ficar mal. Aí eu falei, não, mas antes de eu continuar, eu vou voltar a sidequests. E aí a sidequest ele é um personagem normal. Ele não tá nem preocupado, ele não tá nem lamentando nada. Aí você fica, ué, cara, mas você tava mal. Não encaixou Não na encaixa, não narrativa, encaixa. Isso eu acho que é um problema que, cara, detona, velho. Ou o jogo te trava pra você fazer alguma coisa, ou ele te limita a não fazer pra terminar depois que você terminar o jogo. Final Fantasy fazia isso o tempo todo no Play. Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. O jogo te avisa, né? Se você não for naquele lugar agora, você nunca mais vai poder voltar lá. Outro exemplo interessante de narrativa que a gente teve esse mês foi o Quantum Break, não muito pela história, mas pelo método pra contar essa história, que é um jogo que mistura o game com uma produção com atores, uma série de TV. Você joga a fase e depois você assiste um episódio. O que vocês acham desses experimentos transmídia? Cara, eu achei bem legal. Ainda preciso jogar o jogo inteiro, ver se foi bem feito, pra ter uma opinião final, mas eu acho que tentar pelo menos já é bacana. Porque a gente tá numa época em que os gráficos dos jogos são ultra realistas, serviços de streaming super consolidados, então acho que faz sentido você tentar fazer uma história que use tudo isso pra contar, pelo menos de maneira diferente. A história em si até é bem clichê, mas ela é contada de uma maneira diferente e ela dá pro jogador a opção de tomar decisões, né? E isso afeta a série, o que é muito legal, né? Você vai ver um episódio live action que suas ações no jogo determinaram o que acontece. Colocar tudo dentro do jogo dessa maneira é mais legal do que você expandir a história num quadrinho, sabe? Tipo, você vai ler o quadrinho, é canon, você pode ler que vai ter uma explicação de alguma coisa, mas é foda, você vai ter que correr atrás em outro lugar. Esse tá ali, cara. Você vai jogar, você vai assistir, você vai decidir, e aí as coisas vão mudar. Acho muito mais prático, assim. E você, o que você acha? Um jogo precisa de uma boa história? Você gosta de jogos em que o gameplay afeta muito a história? Deixa aí seu comentário, conta pra gente os jogos que você acha que tem boas histórias. Não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal.